Veja bem, no que diz respeito a domínio da função, o logaritmo tem que dar como resposta um número positivo. Tá, legal. Então a raiz tem que te dar como resposta um número positivo. Sim, mas a raiz me dá como resposta um número positivo desde que quem esteja aqui dentro seja positivo. Não pode ser zero, né? Então, no caso aqui, você tem que pedir aqui, no caso de domínio da função, você tem que pedir o seguinte. Você tem que dizer o seguinte, ó, são todos os números reais que fazem com que isso aqui aconteça. Ó, x² menos 3 ser positivo. Só que escrever assim é você escrever uma propriedade, ela não é falso isso aqui que você está escrevendo, mas você não explicitou onde é que tem que estar a sua variável, né? Então veja, aqui mais uma vez eu digo a vocês, tem duas maneiras de você lidar com essa desigualdade. Vocês precisam se apropriar desse conhecimento, desse método, né? Como é que eu lido com essas inequações de segundo grau? Quando falta o termo b, você pode fazer desse jeito, ó. Se eu quero que x² menos 3 seja positivo, então eu quero que x² seja maior do que 3. E aí você pode aplicar a raiz nos dois membros aqui e ela vai manter a desigualdade porque ela é crescente. Qualquer função crescente, quando você aplica nos dois lados da desigualdade, ela mantém. É só você olhar aqui, ó. Se essa aqui é uma função crescente, se você tem A menor do que B, aí quando você calcular assim, ó, você tem assim, A menor do que B. Aí você pergunta qual é a relação entre f de A e f de B. Bom, o f de A está aqui e o f de B está lá. O f de B é maior do que o f de A, né? Ou seja, o f de A é menor do que o f de B. A desigualdade é mantida. Isso você pode fazer sempre que a função for crescente. E a raiz é uma função crescente, né? Lembrando que o gráfico da função raiz quadrada de x é isso aqui. Ela cresce. Então, essa é uma das maneiras de você resolver esse problema. Aí você aplica aqui a raiz nos dois membros, vai ficar assim, raiz de x² é maior do que a raiz de 3. Quanto que dá a raiz de x²? Pensa antes de responder. 2. Não, derivada não. Raiz quadrada de x². Não. Não. Gente, é só a raiz quadrada de x². Uai, você é x não? X? Não. Corta não? Não, corta se tivesse lá de fora. Não, cancela esse com esse, desde que o x seja positivo. Mas o x aqui pode ser menos 5. E aí? Não. Olha só, é até bom a gente fazer esse trajeto aqui, porque vocês vão tendo contato com esses raciocínios. Raiz de x² é módulo de x. Não se esqueça disso. Então, módulo de x maior do que 3. Nós já conversamos também algumas vezes sobre módulo, que módulo fala da distância que o número está da origem. A distância que o número está da origem tem que ser mais do que 3. Então, onde é que está esse número? Então, você tem assim... aqui é a raiz de 3, né? Aqui é raiz de 3. Então, aqui você tem aqui o menos raiz de 3. Aí você tem aqui o mais raiz de 3. E você quer, aqui está a origem, e você quer que a distância de um número até a origem seja mais do que raiz de 3. Então vocês estão de acordo que esse número tem que ficar à direita da raiz de 3 ou à esquerda do menos raiz de 3? Se eu ficar aqui, qualquer número que eu pegar aqui, a distância dele até a origem é mais do que raiz de 3. Raiz de 3 é essa distânciazinha aqui. Ok? Então, eu preciso então ter isso aqui, ó, que o x tem que ser menor do que menos raiz de 3, ou então o x tem que ser maior do que raiz de 3. Isso aqui é uma das maneiras de você resolver essa inequação do segundo grau. E essa maneira você vai conseguir resolver ela bem se você estiver com b igual a 0.
Se o termo que acompanha o x sozinho, ele for zero, ele não existir, enfim, não aparece o termo b aqui. Se fosse uma coisa completa igual x quadrado mais 5x menos 3, aí não daria muito para você fazer assim não. Você precisaria completar quadrado, o negócio fica um pouquinho mais complexo. Mas sempre que faltar o b, igual aquela outra ali que nós fizemos também, não está ali não, né? Teve uma outra que nós fizemos aí também, que você faz do mesmo jeito. Se faltou o termo B, você pode fazer assim. Agora, a outra maneira de você resolver essa inequação aí, que aí funciona, essa ideia funciona para todos os casos, é você olhar, quando você escreve assim, ó, você escreve que x quadrado menos 3 maior do que zero. Você olha isso aqui como uma função. Você olha isso aqui como g de x igual a x quadrado menos 3. Isso aqui é uma parábola com a concavidade para cima, ele é assim, né? E como aqui tem raiz, ela vai cruzar com o eixo, ela vai cruzar aqui com o eixo x em 2 pontos. Esse aqui você descobre o lugar onde cruza com o eixo x, resolvendo a equação x quadrado menos 3 igual a zero. Aí fica assim, x quadrado igual a 3. Aí daqui vai ficar assim, x pode ser ou positivo ou negativo, raiz de 3. Então aqui você tem aqui o menos raiz de 3 e aqui você tem o mais raiz de 3. Aí você olha o sinal da função. O sinal da função é o sinal da resposta que você tem quando você pega um número nesse intervalo de cá, por exemplo, à esquerda do menos raiz de 3. A função assume valores positivos. Então eu digo que a função aqui é positiva, aqui também ela é positiva e aqui ela é negativa. Qualquer valor que você colocar entre menos raiz de 3 e mais raiz de 3, ela vai te dar um número negativo. E aqui no caso, interessa a você, aqui ó, onde é que é positivo. Então, onde é positivo é à esquerda do menos raiz de 3, é aqui assim ó, do menos raiz de 3 para a esquerda, ou do raiz de 3 para a direita, daqui para cá. Que aí nós chegamos no mesmo lugar que nós chegamos antes. Você pode falar assim, isso aqui é muito mais rápido. Não, é legal sim. Só que é interessante também você tomar conhecimento dessas coisas aqui ligadas a módulo, ligada a raiz e ligada à inequação também envolvendo módulo. Então, isso aqui não é de perdido não. Então, de qualquer maneira, nós temos aqui como domínio essa parte que a função é positiva. Então, pode ser mais raiz de 3 ou então menor do que menos raiz de 3. Então, essa escrita aqui eu posso melhorar ela e escrever assim. O domínio da função seria, então, o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é menor do que menos raiz de 3, ou x é maior do que raiz de 3. Pronto. Feito. Domínio, né? A outra pergunta foi, e a derivada? Olha, tem duas maneiras de você lidar com essa derivada e na medida que você tem mais conhecimento à sua disposição para poder usar, as resoluções podem ficar mais simples. Por exemplo, eu sei de propriedade de logaritmo que pode fazer isso aqui ficar mais fácil o cálculo. São 3 as propriedades. São mais do que 3, mas são os 3 as que eu preciso que vocês tenham assim no sangue, de prontidão, pronto, da ponta da língua, né? São essas aqui, ó. Que o logaritmo do produto, ele pode ser transformado na soma de logaritmo, né, de cada fator, mais ln de b. Do logaritmo do quociente, de a dividido por b. Isso aqui é o logaritmo natural de A menos o logaritmo natural de B. E por último, o logaritmo de potência. Então, o logaritmo natural de A é elevado a n. Isso aqui é n vezes o logaritmo natural de A. Ou seja, esse expoente aqui pode descer como coeficiente. E ali, quando você escreve, quando você tem ali ln da raiz de x quadrado mais 3, observa que você pode melhorar isso, ó. ln da raiz quadrada de x quadrado mais 3. Mais 3 não, menos 3. Isso aqui você pode escrever assim. É a mesma coisa que logaritmo natural de x quadrado menos 3 elevado a 1/2. Esse é o seu n daqui, ó.
Esse é o seu n, você está com o logaritmo disso aqui tudo. E aqui, ó, esse x² menos 3 é o seu a. Então, o que a gente está dizendo aqui é que esse meio pode descer como coeficiente. E aí você pode olhar, então, para essa função aqui, ó, 1 meio do logaritmo natural de x² menos 3. Veja, eu estou colocando, olhando aqui, não, é isso mesmo. x² menos 3. Lembre-se que eu estou pensando que eu estou no domínio da função. Então, ou eu estou aqui à esquerda do menos raiz de 3, ou à direita do mais raiz de 3. Mas, de qualquer maneira, isso que está aqui dentro é positivo. E já que é assim, agora eu posso encontrar a derivada, não é? Olha, a derivada, veja, a derivada é o mais fácil de todos, né? A derivada, isso aqui é uma constante, conserva, né? Não mexe nela, fica 1 meio. Aí, esse aqui é o argumento. Pensa assim, ó, você faz aqui u, derivada do ln de u é 1 sobre u. Ah, mas o u vale isso aqui. Então vai ficar 1 sobre x² menos 3. Aí depois multiplica pelo du, tem a derivada desse de dentro aqui. A derivada desse de dentro dá 2x. Ó, 1 dividido pelo argumento vezes a derivada do argumento. E aqui você repara que esse 2 aqui cancela com esse 2. De modo que, vamos finalizar aqui, o y', eu posso escrevê-lo assim, ó. X dividido por x² menos 3. Olha que bacana, sem raiz nenhuma, né? Desapareceu ela. Graças a essa propriedade aqui. Pronto. Diga, o que não entendeu? Só repete essa parte que está aí na nuvenzinha, aí essa parte do gráfico aí. Do gráfico aqui embaixo? Do gráfico não. É, isso aí. Ah, não, aqui é o seguinte, primeira coisa, eu tenho uma inequação, né? Falta o b, então está perfeito aqui, ó. Eu passei esse 3 para lá, ficou assim. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que adicionar 3 de cá, adicionar 3 de cá. Aí ficou assim. Aí eu lembro que a raiz é uma função crescente, e aí eu aplico a raiz do lado de cá e do lado de cá. E ela mantém a desigualdade. Do jeito que estava, continua. Aí eu lembro que a raiz de x² é módulo de x. Então, Isso aqui é diferente de zero. não, o módulo de x ele é sempre diferente de zero. Mas aí não poderia ser zero, não. Não, porque zero não é maior do que raiz de 3. Ah, tá. Eu quero descobrir qual é o x, de tal forma que o módulo desse x seja mais do que raiz de 3. O módulo é a distância que o número está da origem. Então eu quero saber qual é o número real, cuja distância até a origem é mais do que raiz de 3. Bom, aí lembrando essa questão de distância até a origem, eu quero um número que a distância, aqui está a origem, o zero, a distância até a origem tem que ser mais do que raiz de 3. A distância é igual a raiz de 3 aqui no raiz de 3 e no menos raiz de 3. Se eu quero que seja mais do que raiz de 3, eu tenho que estar à direita do raiz de 3, do lado de cá, ou à esquerda do menos raiz de 3. Se eu estiver aqui também, essa distância aqui é maior do que essa. Então o meu x tem que ser maior do que raiz de 3 ou menor do que menos raiz de 3. Beleza? O mesmo resultado você obtém aqui se você analisar com gráfico.